Olá, estamos iniciando mais uma Universidade Aberta neste formato remoto, mantendo todos os cuidados necessários para o enfrentamento da pandemia. Hoje vamos falar sobre mais um projeto aqui da universidade que, de alguma forma, vem auxiliando a população neste momento tão difícil. O assunto de hoje é sobre um trabalho voltado a grupos étnicos, afrodescendentes, indígenas e imigrantes da comunidade de Passo Fundo e região. Mas antes disso, vamos descomplicar sobre um assunto que mete medo em muita gente, o famigerado TCC. Confira mais uma edição do nosso quadro Descomplica. Qual será a importância do TCC na nossa formação acadêmica e por que será que ele nos tira o sono? Partiu Descomplicar. TCC significa Trabalho de Conclusão de Curso. Como o próprio nome diz, é o trabalho final que você deve realizar para concluir o seu curso de graduação. Normalmente elaborado no último ano da faculdade e deve passar por uma banca examinadora para receber ou não aprovação. O seu formato pode ser uma monografia, um relatório de pesquisa ou um artigo científico. Varia de acordo com as normas estabelecidas por cada unidade da instituição de ensino. O TCC funciona como um meio para que os novos profissionais testem todo o seu conhecimento que foi absorvido ao longo do curso. A elaboração do TCC segue as normas da BNT que a gente explicou na semana passada. Eu espero que você tenha perdido um pouco do medo destas 3 letrinhas. Espero também todos vocês na próxima semana para a gente descomplicar a monografia. E até o Descomplica da semana que vem. Tchau, tchau! Obrigada, Vitor. E aí, deu para ficar um pouco mais tranquilo em relação ao trabalho de conclusão de curso? Mas voltando para o nosso assunto de hoje, a pandemia está afetando de alguma forma toda a população. Mas mais ainda, aqueles que não têm condições para adquirir máscaras, sabonete, álcool em gel e outros produtos essenciais para se proteger do vírus. O projeto UPF Movimentos Sociais das Relações Étnicos-Raciais vem trabalhando junto a estes grupos, auxiliando no enfrentamento da pandemia. Vale a pena você ficar ligado para saber mais sobre esse importante trabalho desenvolvido por professores e alunos aqui da nossa universidade. Fique ligado que a Universidade Aberta está só começando. O projeto UPF Movimentos Sociais tem como objetivo dar visibilidade à promoção e proteção de direitos e inclusão dos grupos afrodescendentes, indígenas e imigrantes de Passo Fundo e região. Com a pandemia, professores e alunos envolvidos no projeto tiveram que buscar alternativas para auxiliar estas comunidades. E é aí que surgiu a ideia de arrecadar, produzir e distribuir roupas, alimentos, calçados, cobertas e, principalmente, máscaras. Quem coordena este projeto e faz parte de todas essas atividades é a professora Elisa Mainardi, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao nosso Universidade Aberta para falar sobre mais esse projeto que vem fazendo a diferença, tanto em Passo Fundo como em toda a região, ao enfrentamento da pandemia. Muito bem-vinda, professora. Olá, obrigada. Agradeço o espaço de poder compartilhar com demais pessoas um pouco da nossa experiência, em como nós nos reinventamos nesse tempo tão difícil, readequando as nossas atividades às necessidades que a população, com os grupos, né, principalmente os grupos com os quais nós trabalhamos, porque estão ainda, né, vivendo nesse tempo. Professora, antes da gente falar das ações desenvolvidas durante a pandemia e que vêm sendo desenvolvidas ainda,
vamos falar um pouquinho sobre o projeto, né? O projeto ele já existe, ele já atua há 8 anos, e como que ele se desenvolve, como que ele chega até essas comunidades e que ações que são desenvolvidas? Bem, ele já tem um tempo, né? Ele nasce em 2013 e, e ele vai se organizando, vai se estruturando por conta da legislação, né? Nós tivemos duas leis importantes, que foi a Lei 10.639, em 2003, e uma outra lei em 2008, a 11.645, que altera a LDB, e altera a LDB ao exigir a inclusão nos processos formativos da cultura e da história dos povos afro-brasileiros, né, o povo afro-brasileiro e indígena. Então, as instituições de ensino precisaram se organizar seus currículos, suas ações, para atender essa demanda. E por conta disso, né, muitas universidades criaram NEAB ou NEABI para tratar do tema, e nós criamos um projeto porque integramos junto a esses grupos os imigrantes aqui de Passo Fundo, né? E as nossas ações, elas foram desde aquele tempo, claro que com o tempo se transformando, se reorganizando, elas foram construídas com esses grupos, sempre com o objetivo de criar processos educativos que dessem visibilidade à cultura desses povos, dessas etnias, e que principalmente desse visibilidade e promovesse os direitos desses grupos. Então, nós promovíamos, junto com eles, diálogos na universidade, junto a vários cursos, né, para os acadêmicos, com a participação desses parceiros, né, o projeto ele é constituído também com parcerias de representações dos povos indígenas, do movimento negro, dos imigrantes, também com outros projetos de extensão, de pesquisa. Então, juntos a gente ia criando essas ações que dessem essa visibilidade. Até que fomos surpreendidos no início desse ano e tivemos que reorganizar algumas ações que já tínhamos planejado, né? Trabalhos nas escolas, com formação de professores, enfim, né? E aí readequamos. Pois é, então agora vamos falar um pouquinho sobre justamente essa readequação, não é? Aliás, uma readequação que foi exigida de todos nós, né, da própria universidade, da sociedade em geral, não é, professora? Mas como que vocês conseguiram realmente manter, não é, essas atividades, manter o atendimento a essas populações também, e inclusive mantendo a segurança, não é, e obedecendo todos os protocolos de segurança junto com alunos e professores da mesma forma. Como é que foi isso? A princípio, nós precisamos de um tempo para entender o que acontecia, porque o que a gente ouvia naquele momento, em março, né, quando começou toda essa situação, as informações que nos chegavam era de isolamento. E como nós trabalhamos sempre muito próximos dessas pessoas, sempre pautado pela proximidade, né, pelo convívio, tanto nós nesses espaços, quanto eles dentro do campus, né, dentro da universidade. Então, a partir do momento em que a ideia, a ordem era isolamento, né, sabíamos que o que tínhamos planejado até então não daríamos conta, não teríamos como manter. Né? Depois fomos entendendo que este isolamento que se dizia era, na verdade, um distanciamento social, né? Então, que poderíamos readequar, deveríamos, né? Até porque nós percebíamos que, por essa condição toda, muitas pessoas, muitos grupos que já viviam em situações muito difíceis pela sua condição econômica, social, enfim, por
por todo um contexto de preconceito, de discriminação que já tínhamos antes, né? Então, acabou intensificando muito essa situação. Então, precisávamos fazer alguma coisa. E aí fomos entendendo que esse distanciamento social não é, na verdade, um distanciamento social, é um distanciamento físico, né? E que era possível, sim, construir novas ações para dar conta disso. Nós localizamos, assim, alguns grupos que era mais emergente, que seriam os imigrantes, principalmente os que viviam do comércio ambulante, os indígenas, e nós temos aqui próximo a nós dois grupos, que inclusive um cacique participa do grupo, né, que é a comunidade Goiur, e um grupo que está situado lá na Ifrica, né, um grupo grande, em torno de 200 famílias, e duas comunidades quilombola, uma em Mormaça e outra o Quilombo de Mormaça e Quilombo de Arvinha. Então, eram os grupos que a gente identificou assim, com uma situação de vulnerabilidade maior. E aí, começamos a pensar campanhas de doação, de pessoas que pudessem fazer doações de alimentos, de roupas, de brinquedos para as crianças, né? Porque vamos imaginar num tempo em que você não pode sair do lugar e circular, né, pelo território maior, o que fazer com as crianças, né? Então, pensamos alguns brinquedos também, e principalmente para dar conta do cuidado e a proteção às máscaras. Muito importante esse trabalho, professor. Inclusive, nós vamos falar mais sobre isso no nosso segundo bloco, porque agora a gente vai para um breve intervalinho, mas antes nós vamos conferir o depoimento de um dos alunos bolsistas do projeto e que está ajudando e participando de todo esse processo. Ele é aluno do último semestre de psicologia, Arthur Pontel Botton. O nosso trabalho no projeto nesse semestre ele ficou um pouco limitado devido à pandemia, então precisamos nos adaptar. Nossas atividades foram basicamente estudos em relação aos movimentos negros, aos povos indígenas e também à população de imigrantes, mas também em tempos de pandemia, para ajudar essas comunidades, nós trabalhamos em conjunto com a comunidade passofundense na confecção de máscaras, na doação de tecidos para essas máscaras, na doação de agasalhos, de cobertores, brinquedos, livros para todas as populações. Também eu estou tendo a possibilidade de fazer parte, ser um representante do projeto de extensão nas reuniões mensais do Fórum de Mobilidade Humana de Passo Fundo, que é um fórum focado então no auxílio aos imigrantes que chegam à cidade e à região. Estamos de volta com Universidade Aberta. Hoje estamos conversando com a professora Elisa Mainardi. Ela é coordenadora do projeto Desafios da Integração nas Relações Étnico-Raciais. Mas antes de voltarmos a conversar com a professora, vamos acompanhar o Fique Sabendo de hoje, que fala sobre os diferentes tipos de máscaras. Confere aí. Há mais de 5 meses, o uso de máscara ao sair de casa virou parte da nossa rotina. Mas você tem certeza sobre que tipo de máscara usar? Não? Então deixa eu te explicar. Os tipos de máscaras recomendadas para a prevenção da Covid-19 são máscaras N95, máscara cirúrgica descartável ou máscara de tecido. A máscara N95 é um modelo de respirador de utilização hospitalar que filtra 95% de todos os vírus e bactérias que possam ser despejados no ar em forma de gotículas.
A máscara cirúrgica descartável fornece uma barreira a respingos e gotículas que podem atingir a boca e nariz e deve ser trocadas com frequência. Já a máscara de tecido pode ser produzida em casa, tendo alguns cuidados. Ela precisa cobrir boca e nariz e também, segundo a Anvisa, possuir 100% de algodão e misturas de composição, como mostrados na tela. A OMS diz que é fundamental que as máscaras cirúrgicas e respiradores sejam priorizados para os profissionais de saúde. Professora, no primeiro bloco a gente vinha falando, não é, de como que foram feitas as ações e como que foi possível manter também a convivência, né, com essas comunidades nesse momento tão difícil que, como tu mesmo disse, né, não é distanciamento físico, mas não pode ser distanciamento social. Muito pelo contrário. Mas, professor, ao mesmo tempo também são grupos bastante diferentes culturalmente, né? Digamos que o que eles têm em comum, infelizmente, muitas vezes, é a vulnerabilidade, a estigmatização, mas são grupos realmente com culturas totalmente diferentes, inclusive entre os imigrantes, entre as comunidades indígenas ou mesmo afrodescendentes. É realizado um trabalho também nesse sentido de pertencimento e de manutenção da cultura desses grupos pelo projeto? Essa sempre foi o que nos moveu, né, nosso objetivo, nossa preocupação, e dos grupos também, né, os movimentos, eles também, sociais também têm essa preocupação, né, com essa, não só com a manutenção da sua cultura específica, mas de divulgação, de reconhecimento, de respeito, né? Porque as pessoas, por exemplo, eu vou pegar o caso específico da cultura indígena, que traz traços culturais assim mais diferentes e que a gente não conhece, e temos aqui agora em Passo Fundo, né, tão próximo da gente, então sempre buscamos fazer essa aproximação desses grupos com a universidade, para dar essa visibilidade dessa cultura para os estudantes, para a academia, então, de forma que a academia reconheça, né, porque enquanto sociedade, enquanto, enfim, um espaço oficial de construção de um conhecimento acadêmico, né, e para os grupos que se sintam pertencentes desses espaços, né, e sintam que sua cultura é importante, né, que são saberes tradicionais fundamentais, que sintam-se reconhecidos, né? Então, é esse trabalho que a gente sempre buscou desenvolver. Não, o que gostaria de salientar, assim, que nunca foi nossa intenção estarmos lá, nesses espaços, somente, mas que essas representações, com suas culturas, né, suas crenças, também estivessem dentro da universidade e se sentissem pertencentes a esse espaço, a esse território. E esse processo, ele tem sido muito produtivo na construção do saber e na construção e na desconstrução dos preconceitos, né? Que a gente não é difícil você respeitar, é horrível dizer isso, mas é fato, né? Algo que você não conhece, né? Você não sabe, enfim, né? Como vive, qual é a cultura, o modo de vida de outros povos, né? E eles trazem, assim, uma contribuição fantástica, né? Riquíssima. Nesse tempo agora do distanciamento social, nós tivemos muita preocupação, e temos ainda, com os povos indígenas, porque a situação, ela é mais, não que os outros não tenham, né, essa preocupação nós vivemos um momento que todos estão vulneráveis, porque todos estão sujeitos ao contágio, né? Mas os povos indígenas nesse sentido muito mais, e como para esses povos a cultura, o conhecimento da cultura, né,
ela tem assim uma responsabilidade maior com os mais velhos, as pessoas de mais idade, e são as pessoas de mais idade que estão sendo atingidas agora na pandemia. Nós vamos perder, e aqui estou falando de forma geral, assim, ó, muito conhecimento do campo da cultura, da história e da cultura indígena. E como eles estão isolados, né, enfim, vivem em cooperativas, em grupos, em áreas indígenas, no momento em que uma pessoa é contagiada, é muito mais fácil a transmissão para os demais. Então, no momento em que a gente agora recebe as doações, que a gente produz máscaras, porque as máscaras, na verdade, a gente tem um grupo de voluntários que vão produzindo. No início, a gente ficou muito assustado, porque de repente sumiu máscara, não tínhamos mais. Até que percebemos que poderíamos produzir. Então, nós fomos recebendo camisetas, tecidos, elástico, e fomos mobilizando pessoas que pudessem produzir essas máscaras para que a gente pudesse entregar. E o primeiro espaço que a gente foi para a comunidade indígena. Em função da necessidade. E essas doações chegavam da onde, professora? Assim, porque doações de agasalhos, que a gente viu também, de alimentos, além das máscaras, que, como tu disse, teve a produção, mas como que chegavam essas doações até o projeto? Nós fomos fazendo contatos, né? E aí os bolsistas foram interagindo, o trabalho dos bolsistas foi nesse sentido, né? De estabelecer os contatos pelas redes sociais, né? E aí as redes sociais trabalharam muito nesse tempo, né? Pessoas que diziam, olha, não tem assim uma doação, porque houve inclusive uma vaquinha online, né? Mas eu tenho roupas que eu posso doar, crianças se organizando para doar os seus brinquedos, e a gente fazia uma triagem, né? Higienizava primeiro todo esse material, fazia uma triagem, e íamos entregando aonde percebíamos que havia necessidade daquele tipo de doação, né? E as máscaras, enfim, vieram de vários locais, né? Algumas associações beneficentes que produziam, entravam em contato, geralmente comigo, e diziam, olha, eu tenho aqui 20 máscaras, né? Vocês precisam? E aí a gente buscava e providenciávamos a entrega, a mediação até os espaços. Solidariedade faz a diferença, né? Justamente nesse momento, não é, professora? E olha só, além de alunos bolsistas, o projeto conta com o apoio de professores, representantes de grupos indígenas, grupos negros e também imigrantes. Por isso, agora, a gente vai conferir o depoimento do cacique Josemar, que integra o projeto. Sou o cacique Josemar, aqui da aldeia Goiur, aqui de Passo Fundo. Eu venho aqui com imenso prazer aí falar do grupo etnorracial, né, do movimento social da UPF, e falar da importância, né, do grupo aí na nossa comunidade, né. Eles têm nos apoiado, né, nos dado força nesse tempo difícil de pandemia. A gente está se cuidando muito, está preocupado com a nossa comunidade, né? E nesse tempo de pandemia, o movimento foi essencial, né? Para nos ajudar aí com auxílio de máscaras, né? Com as doações aí, principalmente nesses dias de frio que aconteceu, né? A gente chegou junto ao movimento etnorracial, né? Pra gente aprender um com o outro, né? A enfrentar as dificuldades, né? As barreiras. Professora, a gente pôde acompanhar agora o depoimento do cacique, que faz parte do projeto, né? E que deu o testemunho da importância desse trabalho que vem sendo desenvolvido. E não é uma importância apenas para as comunidades que são atendidas, mas para os professores e especialmente para os alunos, né? Que estão desenvolvendo esses projetos, no sentido da troca de conhecimento, troca de afeto, a formação acadêmica e principalmente a formação como cidadãos. Professor, e agora como é que vai seguir o projeto nesse segundo semestre, já que ainda estamos, infelizmente, convivendo com a pandemia
e com todos os protocolos de segurança e de isolamento? O primeiro semestre nós fizemos muito pela intuição, né? Não sabíamos do retorno, né? A cada pouco nós tínhamos uma perspectiva de retornar fisicamente, presencialmente, então nós não tínhamos essa previsão de que teríamos esse distanciamento físico por tanto tempo quanto tivemos. Agora a gente já tem uma certa experiência com essa situação que vivemos, né? Então temos que pensar, né, na continuidade, considerando, como tu colocas, essa situação, e agora a gente consegue visualizar com um pouco mais de clareza que alternativas a gente tem para conduzir, pelo menos enquanto persistir essa situação. Então, agora nós já pensamos em fazer esses encontros, né, virtuais, online, continuar como antes fazíamos presenciais, né? Agora vamos fazer pelas redes, usando a tecnologia para nos encontrarmos virtualmente, né? Para que possamos falar, para que as pessoas possam dizer de si, de como estão se sentindo, porque isso acabou ficando não acontecendo, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que uma dos aspectos que a gente mais sentiu nesse tempo foi a falta do contato físico, né? Daquele encontro, né? Daquela conversa. Nós, no caso, na universidade, do corredor, da saída, da entrada, dessa proximidade, né? Então, isso nós vamos fazer dentro das condições que a gente tem, que é virtualmente. Então, reorganizar o grupo, trazer os parceiros novamente e pensar temas que a gente possa discutir e trazer junto do nosso grupo os acadêmicos também, né? Que eles possam acompanhar, que eles possam, enfim, estar a par dessas discussões que a gente tem feito, né? Então, isso vai permanecer nessas condições agora nesse semestre, com aulas públicas, enfim, abertas a todos os cursos. Temos também a previsão agora em novembro, temos a Semana da Consciência Negra, então, que antes fazíamos, assim, um evento na universidade, trazendo as escolas, trazendo os movimentos sociais, agora temos que redimensionar isso de forma online, mas sem deixar sem deixar de discutir o tema, né? Ele precisa estar na pauta das discussões. E se esse é o recurso que a gente tem, a gente precisa utilizá-lo, né? A forma como a gente consegue chegar aos mais diferentes e longínquos espaços, né? Então, a nossa previsão é essa. E de continuar essa assistência a esses grupos, porque ainda precisamos de máscara, ainda precisamos usar, por mais que tenha algumas pessoas que contestem, acham que, né, não é isso que vai evitar, né, mas é o que temos, né, e se podemos prover desse cuidado, então vamos fazer, né, porque é o que está ao nosso alcance, é o que a gente consegue fazer no momento. Então, continuamos recebendo as doações de tecidos, de elástico, de máscaras, né? Enfim, daquilo que as pessoas podem doar, para que a gente possa entregar, fazer com que chegue aquelas pessoas que precisam. Às vezes a gente tem em casa coisas que, né, a gente acha, não ocupa, que não nos faz falta e está lá jogado, enquanto para alguns aquilo é essencial, né? Um calçado, um cobertor, agora nesse período de frio, né? Nós fizemos essa busca por cobertores para que pudessem chegar a essas famílias que não têm nada, né? Professora, para a gente encerrar, inclusive, para quem quiser fazer doações, como é que pode entrar em contato, não é? Porque é importante também, a gente, inclusive, pode deixar o telefone, o endereço aqui no nosso vídeo, para que as pessoas também possam colaborar. Nós estamos também, essa é uma outra atividade, assim, que vamos ter que readequar agora, que é criar um espaço virtual para comunicação, né? Principalmente um contato específico do projeto. Por enquanto, o que a gente
está usando é o próprio contato da universidade, é pelo contato oficial da UPF que chega até nós, né? Então, às vezes, chega lá para a divisão, chega para a faculdade, né, de educação, e eles entram em contato conosco, né? Então, temos usado o canal oficial da universidade para fazer esse contato com a comunidade de forma geral. Tá certo. Então fica esse pedido também para que todos que possam colaborar, né, por menor que seja essa colaboração, é importante e pode fazer a diferença na vida de alguém. Professora Elisa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Universidade Aberta. Também parabéns pelo projeto, parabéns realmente por essas atividades que vêm sendo desenvolvidas. A gente agradece também aos alunos, ao cacique que participou com o seu depoimento tão importante. Muito obrigada, e é claro, todos estamos sentindo falta, não é, desse contato físico, então já fica o convite também, professora, para que depois que tudo isso passar, e vai passar, para a gente contar contigo no estúdio da UPF TV, lá no nosso estúdio do programa Universidade Aberta. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço o espaço e ficamos à disposição. Um abraço. Abraço, professora. Tá certo, né? Na semana que vem, a gente continua com a nossa série de entrevistas especiais falando de mais um projeto de pesquisa ou extensão aqui da UPF que vem atuando de alguma forma no enfrentamento à pandemia. Eu espero você. Até lá!